Fala, meus alunos do terceirão. Gente, tudo bem com vocês? Professor Zaquim aqui. Vamos ainda, pessoal, falar sobre função no segundo grau, a função quadrática, só que aqui dando ênfase em exercícios, tá certo? Essa semana, então, na videoaula gravada para vocês, eu vou fazer uma ênfase nos exercícios. Preste atenção, gente. Quando a gente fala aqui, pessoal, da função quadrática, né? Da função quadrática, tá? Função do segundo grau, né, moçada? Nós estamos falando da parábola, tá certo? Da função do segundo grau, belezinha? E eu quero fazer alguns tipos de exercícios, tá? Exercícios, gente, em primeiro lugar, gente, que vão envolver aqui o vértice, tá? O vértice da parábola, y do vértice, né, gente? X do vértice, y do vértice, tá? Com vocês. Quero fazer também aquele exercício que envolve a ideia de lucro, né? Receita ou venda, tá? Ou faturamento menos custo. Vou fazer o exercício com vocês também sobre isso, tá? Eu quero fazer um exercício também aqui com vocês, que é um tipo de exercício que é assim, ó. Ver se você vai lembrar dessa ideia, tá? Talvez você tenha feito já algum exercício assim. Tem caído bastante em prova, tá, gente? Caiu na FUVEST no passado, tá certo? Um exercício que fala assim, olha só. Ele vai falar sobre receita, só que ele vai falar sem ser nessa visão, tá, de venda e custo, tá? Ele vai falar assim, a receita, o que uma empresa arrecada, vai ser o preço vezes a quantidade, tá? Por exemplo, você tem um aeroporto, você é dono de um aeroporto, tá? E aí, todas as vezes, né, que o preço da passagem é R$100, você consegue uma quantidade de 20 passageiros, tá? 20 passageiros. Olha o que vai falar. Para cada vez, né, que você aumenta o preço em R$10, a gente vai criar um X, né? Uma vez que aumentou 10, o X vale 1. Aumentou duas vezes, aí vai dar 20. Aumentou três vezes, vai dar 30, tá? Para cada vez que você aumentar R$10 no preço, né, você diminui 5 passageiros, tá? Você diminui 5 passageiros, tá? Vai ficar menos 5x. Eu vou explicar certinho para vocês, tá? Para cada vez que aumentou 10 no preço, diminuiu 5 da quantidade. É um tipo de exercício, pessoal, também que tem aparecido bastante, tá? Eu vou puxar um desse aqui para fazer com vocês também nessa videoaula, tá certo? Aí eu vou abrir todas as explicações aqui. Só para você reconhecer o tipo de exercício que eu quero fazer. E ainda acho que vai dar tempo, eu quero fazer um exercício que é assim, ó. Ele vai botar para você um triângulo retângulo, né? Gente, tudo isso aqui, pessoal, vai envolver aqui a função do segundo grau e vai envolver principalmente a ideia de vértice, tá? Você vai ter o triângulo retângulo e ele vai falar assim pra você, ó, vai ter aqui um retângulo aqui inscrito, tá certo? Qual que é a área máxima desse retângulo aqui, né? Qual seria essa área máxima, tá? Quero fazer com vocês também esse tipo de exercício aqui. Gente, ó, na verdade aqui, né, sempre que você envolver a ideia de máximos e mínimos, a gente vai estar pensando em utilizar x do vértice ou y do vértice, tá certo? Dependendo do exercício, tá joia? Então, aula de hoje, gente, exercícios de função no segundo grau. Selecionei aqui vários exercícios bem interessantes pra gente fazer juntos. Show de bola? Vamos embora então, bora lá. Bom, quero que você pegue a sua apostila, tá? E quais exercícios sobre função no segundo grau? Também já revisando teoria, tá, gente? Para quem tem dificuldade, também vou revisando a teoria junto com os exercícios. Vamos fazer na ordem aqui. Primeiro eu gostaria que você pegasse o exercício da SpaceX que eu coloquei de tarefa, tá? Bastante gente me perguntou, então vamos resolver ele primeiro. Questão 1 da SpaceX, página 175, tá, gente? Vamos lá. Página 175. Vamos fazer aqui o exercício 1 da SpaceX, tá? Eu vou abrir algumas ideias também, mesmo que você já tenha feito o exercício, eu vou abrir algumas ideias para deixar tudo bem mais claro, tá certo? Vamos lá. Uma indústria produz mensalmente X lotes de um produto. O valor mensal resultante da venda deste produto ele fornece para você a função venda, tá? V de X. Então a função venda V de X é 3x² menos 12x. Fornece para você também a função custo. E o custo, né, gente? A função custo, C de x é igual a 5x²
menos 40x menos 40. Show de bola. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor da venda e o custo, o exercício não precisava falar isso. Ele falou ainda, hein? Tá no enunciado aqui, viu, gente? Ele falou, ele não precisava falar, tá? Então, o número de lotes que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo, tá? Gente, cuidado, porque olha só. O que significa esse x, professor? Olha no texto da questão. O x é o número de lotes, tá certo? Se ele perguntou qual é o número de lotes para conseguir o lucro máximo, o número de lotes é x, tá, gente? Então, o x do vértice, tá certo? Porque o x representa o número de lotes, tá? Bom, a gente precisa encontrar a função lucro. Então, a função lucro é a função venda menos a função custo, tá certo? Lucro é venda menos o custo. Só que aqui são funções. Então, a função lucro é a função venda menos a função custo. Maravilha? Gente, claro que quando você vai abrir aqui a função lucro, moçada, você precisa colocar entre parênteses, tá? Essas substituições. Então, ó, talvez a primeira não precisava, mas eu vou colocar. Mesmo assim, 3x² menos 12x, tá? Só para você lembrar que é menos a segunda, né, gente, que é o custo, tudo entre parênteses, tá, galera? Não pode esquecer dessa parte aqui. Belezinha? Então, L de x vai ser igual a 3x2 menos 12x, ó, menos 5x², menos com menos mais 40x, menos com menos mais 40. Certinho? L de x, gente, a função lucro vai ser 5 menos, 3 menos 5. 3 e menos 5 vai dar menos 2. Certo? Menos 12, gente, mais 40, menos 12, mais 40, vai dar quanto, moçada? Vai dar mais 28x, não é isso? Tá certo? E esse 40 ficou sozinho. Aí que eu vou abrir uma teoria e uma visão com vocês, bem interessante. Mesmo que você tenha feito esse exercício, eu quero que você me acompanhe agora, tá? Para você entender certinho, pessoal, quando que usa x do vértice, quando que usa y do vértice, tá, gente? Vamos lá, agora que vai deixar tudo bem claro aqui para vocês, ó. Mesmo quem já fez a questão, bastante atenção. Professor, significa que você encontrou agora a função lucro, é isso? Sim, esta é a função lucro. Então, olha só, eu provavelmente estou fazendo um gráfico aqui que não é 100% o gráfico dessa função, mas vai ser muito próximo, tá? Vai ser muito próximo. Professor, nós não temos o plano cartesiano x, y. No plano y, aqui a gente representa, y é f de x, não é isso? A gente representa os valores da função no y. Aqui a função é L de x, é lucro, tá certo? Vamos fazer um esboço de como seria mais ou menos esse gráfico, gente, ó. Menos, coeficiente A negativo, deve ser algo assim, tá certo? Beleza. O que eu tenho no eixo x? No eixo x, né? O x, lembra que o x lá representava número de lotes, não é isso? Tá certo? Beleza. Professor, se a função é o lucro, então no valor da função ela possui um ponto de máximo. Possui um ponto de máximo, não é isso? Porque o coeficiente A é negativo, a concavidade é para baixo. Possui um ponto de máximo. Esse não é o vértice? Sim, esse é o vértice. Se ele perguntar para mim, qual é o valor do y do vértice, ele está perguntando para mim qual é o lucro máximo. Se a pergunta fosse, qual é o valor do lucro máximo? Pronto, você tem que calcular y do vértice, certo? Se a pergunta fosse, qual é o lucro máximo? Y do vértice. Gente, foi essa a pergunta? Foi essa a pergunta, qual é o lucro máximo? Não foi. Preste atenção no texto. A pergunta é, qual deve ser o número de lotes para obter o lucro máximo? Então, o número de lotes estava no eixo x. Então, qual é o valor em x? Qual é o valor do número de lotes para obter o lucro máximo? Tá? Então, a pergunta é, qual é o número de lotes para obter o valor do lucro máximo? Portanto, o que o exercício pede de você é o valor do x do vértice, tá certo? Que é menos b sobre 2a. Tranquilo? Se a pergunta fosse simplesmente qual é o lucro máximo, aí y do vértice. Joia, gente?
Importante fazer aqui essas observações, tá? Para que você entenda, né, o que tem que fazer em cada exercício. Beleza? A pergunta foi qual é o número de lotes para obter o lucro máximo, então x do vértice. Se fosse qual o lucro máximo, aí y do vértice. Beleza, gente? Só vim aqui então, pessoal, tá certo? E fazer menos b sobre 2a, tá? Menos 28 sobre 2 vezes o a, que é menos 2, menos 28 sobre menos 4, e isso vai dar 7, que é a nossa resposta da questãozinha da SpaceX, tá certo? Nem tão difícil assim, né, gente? Belezinha? Questãozinha da SpaceX, lembrando lucro, venda e custo, lembrando também vértice da função do segundo grau. Excelente questão de vestibular. Maravilha, moçada? Já tirando as várias dúvidas que o pessoal me perguntou, vamos a seguir. Gente, mais uma vez, pessoal, priorizem e guardem a dúvida para me enviar, tá, pessoal, no horário do plantão, que eu fico à disposição de vocês, tá? Teve gente aí que guardou várias dúvidas e me enviou na quarta-feira, né, das 15 às 17, eu respondi todas, beleza? Agora, desculpa, mas me enviar dúvida de madrugada, assim, gente, né? No meio do sábado para domingo, aí é complicado, tá, moçada? Belezinha? Então, tem dúvida, guarda ela, tira um print, né? E aí me manda na quarta que eu respondo todos vocês, igual vários alunos fizeram, tá certo? Vamos adiante. Quero fazer com vocês o exercício 4, tá? Da página 175, lá em cima, da FGV. Questão da FGV. Vamos para o exercício 4 da FGV, lá da página 175, tá? Ali em cima, na segunda coluna, beleza? Questãozinha excelente, excelente, tá? É o mesmo estilo de questão que caiu na FUVEST ano passado, tá, gente? Em várias outras provas também, tá? Se alguém pretende fazer medicina, vestibular de medicina da Uniderp, tá? Não sei se tem alguém que pretende fazer, mas se tiver, a prova da Consultec sempre tinha uma questão muito próxima a essa aqui, tá? Envolvendo o vértice, todo ano, tá? Na prova da Consultec tinha lá. Tomar uma água aqui, velho. E vamos embora para essa questão. FGV, vou ler aqui para vocês, ó. Uma única linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O número de passageiros corresponde... O número de passageiros Y que comparecem diariamente para esse voo relaciona-se com o preço X da passagem por meio de uma função polinomial do primeiro grau. Quando o preço da passagem é R$200, comparecem 120 passageiros. E, para cada aumento de R$10 no preço da passagem, há uma redução de 4 passageiros. Óbvio, né? Se a passagem fica mais cara, menos passageiros vão procurar. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita em cada voo? Gente, eu vou fazer isso aqui, moçada, tá? De uma maneira bem simples para você entender. Olha só. Então, é aquele tipo de questão que você tem lá no seu aeroporto, tá? Vamos ver a receita, que é o que você arrecada com a venda de um produto, com a venda das passagens, tá? Isso vai ser o preço, vou até colocar aqui, ó. Preço vezes, gente, tá? A quantidade. Concorda comigo? Que o que você arrecada é o preço vezes a quantidade? Se você tem 10 pessoas e você vendeu 20, 10. Vendeu 20, 10 vezes 20. Né? 200, não é isso? Então você ganhou R$200 com a venda dessas passagens, tá certo? Preço vezes a quantidade. Show de bola? Vamos lá, preste atenção, gente. Em primeiro lugar, o que aconteceu em primeiro lugar? Em primeiro lugar aconteceu o seguinte. Quando você tinha o preço por R$200, comparecem 120 passageiros. Quando o preço era R$120, é isso? R$200, desculpa, R$200. Quando o preço, né? R$200, R$200, compareciam quantos passageiros, tá? A quantidade de pessoas, de passagens, tá? Quantos passageiros? Quantos? 120 passageiros. Em primeiro lugar, era isso. Agora ele vai fazer uma alteração. Agora ele vai fazer uma alteraçãozinha. Vamos lá. Aí que tá a grande sacada, tá? Aí que tá a grande sacada. Beleza? Bom, vou colocar o 200, vou colocar o 120. Tá certo? Vamos lá. Para cada aumento de R$10 no preço, há uma redução de 4 passageiros. Preço. Isso aqui ainda representa o preço. Isso aqui ainda representa a quantidade. Certo?
Para cada aumento no preço, claro, uma redução na quantidade de passageiros. Para cada aumento de quanto, professor? Para cada aumento de R$10. R$10 no preço da passagem, diminui 4 passageiros, não é isso? Gente, se aumentasse só uma vez R$10, não vai diminuir 4 pessoas dos 120 passageiros? Perfeito? Só que ele fala para cada vez. Para cada vez que aumentar 10, diminui 4. Como é para cada vez, eu vou colocar aqui um x que vai ser uma constante de proporção. Eu vou inventar um x aqui, gente. Eu vou inventar, preste atenção na palavra que eu estou usando, hein? Eu vou inventar um x que é uma constante de proporção. Olha só. Para cada vez que aumentar 10, diminui 4. Show de bola, gente? Aumentou uma vez o 10, diminuiu uma vez o 4. Aumentou 20, diminuiu 8. Aumentou 30, diminuiu 12. Tá entendendo? Para cada vez. E aí eu criei uma constante de proporção. Show de bola, moçada? Tranquilo, galera? Lembrando que isso ainda representa o preço e isso ainda representa a quantidade. Beleza? Obviamente, você percebe que quando você abrir essa expressão inteira, não vai chegar uma hora que vai multiplicar 10x e menos 4x? Não vai chegar uma hora que isso vai acontecer? Perfeito? Vai dar uma equação, uma função do segundo grau. Beleza? Vamos abrir aqui a continha? Olha só. 200 vezes 120, né? Vai dar, ó, 12 vezes 2, né? Vai dar 24, tá certo? Quantos zeros você está vendo aqui? 3 zeros. 24.000, tá? 200 vezes menos 4x vai dar menos 800x, não é isso? 10x vezes 120, isso aí vai dar mais 1.200x. 10x vezes menos 4x, menos 40x ao quadrado. Beleza? Olha só como é que ficou a sua função receita então, hein, gente? Sua função receita, olha só. Ela ficou menos 40x quadrado, tá? 1.200 menos 800, vai dar quanto, gente? Vai dar 400x, tá? E temos aí esse 24.000. Beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Essa não é a função receita sua? Essa não é a função receita sua, certo? Beleza. Pode simplificar aqui, gente? Pode simplificar aqui? Na função receita pode simplificar? E aí? Não pode. Moçada, na função você não pode simplificar, tá? Se você quer resolver, encontrar as raízes, igualar a zero, aí você pode dividir dos dois lados, não é isso? Mas função, gente, função não pode simplificar, tá, moçada? Você vai trocar os coeficientes, você vai trocar onde o gráfico corta o eixo y, na verdade, tá certo? Não pode simplificar função aqui não, viu, moçada? Só essa observaçãozinha, tá certo? Maravilha? Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Para você entender tudo. Olha só, vou apagar essa parte aqui de cima. Acompanhe agora o raciocínio que eu quero fazer, gente. E anote, tá, esse exemplo, essas ideias. Tá, isso tem que cair bastante em prova. Olha só, gente. Você encontrou a função do segundo grau. A função do segundo grau representa a receita. A receita em função do x. Maravilha? Se o exercício, olha só tudo o que pode acontecer nessa questão, moçada. Vamos fazer um gráfico aqui que não vai ser muito leal à função, mas vai representar bem. A negativo, com cavidade para baixo. Beleza? A função é a função receita. Em função do x, tá certo? O x, gente. O que era o x, moçada? O que era o x? Eu inventei o x. Eu criei o x. O x é a minha constante de proporção. Tá lembrado? Então, muito cuidado. Preste atenção nesse exercício que caiu na FUVEST no passado. Preste atenção. Se o exercício pergunta para você, qual é a receita máxima? Qual é a receita máxima? Olha aqui. Se ele pergunta para você qual a receita máxima, y do vértice. Y do vértice para representar a receita máxima. Joia? Show de bola. Qual a receita máxima? Y do vértice. Tem mais pergunta que ele pode fazer, professor? Tem. Sabe qual? Qual é o valor do preço
que maximiza a receita? Qual é o valor do preço que maximiza a receita? Joia? Qual é o valor da quantidade de passagens? Da quantidade de passagens que maximiza a receita? Não dava para fazer essas duas perguntas ainda, professor? Dava. E aí, uma das perguntas do exercício é essa. Qual o preço da passagem que maximiza a receita? Gente, muita atenção agora, muita atenção. Quando eu falar de preço, o preço depende de quem? De x ou de y? Depende de x. Quando eu falar de quantidade de passagens, depende de x ou de y? Depende de x. Portanto, se eu achar aqui o x do vértice, menos b sobre 2a, menos 400 sobre 2 vezes, menos 40. Não pode, aqui gente, tá? Cortar do nada aqui não, viu? Menos 400 sobre menos 80. O x do vértice, moçada, vai dar quanto, gente? Vai dar 5, tá? E a resposta 5, que é o x do vértice, ela é a resposta de alguma coisa nesse exercício? Não. O x do vértice nesse exercício é só o valor que você vai trocar, se você precisar, no preço, para saber o preço que maximiza a receita, tá certo? Ou o x do vértice é o valor que você vai trocar aqui nessa expressão para representar a quantidade de passageiros que maximiza a receita. Tá joia? Respondendo o exercício, gente, qual é o preço que maximiza a receita? Acha o x do vértice e volta no preço. Qual é o preço que maximiza a receita? 200 mais 10 vezes o x do vértice, que é 5. Então, olha só o preço, gente. 200 mais 50, né? 250. Essa é a resposta do exercício. Beleza? Letra D, 250. Professor, ele não poderia perguntar para mim qual é a quantidade de passagens que maximiza a receita? Aí você também acha o x do vértice, porque depende do valor em x, que maximiza a função, e volta na expressão da quantidade. Então ficaria 120 menos 4 vezes 10. 120, gente, menos 40, não é isso? Menos 40. Isso vai dar 80, então. Show de bola? E se ele perguntasse qual a receita máxima? Qual o valor da receita máxima? Aí você calcula y do vértice, tá certo? Menos delta sobre 4a. Beleza, moçada? Muito importante, tá? Fazer esse tipo de exercício. Por isso fiz ele aqui na videoaula para vocês, tá? Nesse exercício, 3 perguntas podem acontecer. Qual a receita máxima? Y do vértice. Vai direto aqui. Foi. Qual é o preço que maximiza a receita? Acha o x do vértice e volta na expressão do preço. Beleza? Tá aí. Essa é a resposta da questão. Qual é a quantidade de passagens que maximiza a receita? Acha o x do vértice e volta na quantidade. Tá? E volta na quantidade. Tá certo? Seria uma outra pergunta possível também. Show de bola, moçada? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro esse tipo de exercício. É muito importante também, tá? Por isso decidi trazer para vocês aqui na videoaula. Tá beleza? Vamos para o exercício número 6 agora, tá? Ainda na página 175, tá certo? Na continuação aqui da nossa aula, beleza? Então, ó, sempre gosto de explicar esse exercício assim, tá? Abrindo tudo que pode acontecer, não só respondendo a questão, para você absorver bem a ideia desse tipo de questão. Cai no FUVEST no passado, tá? Cai direto na prova de medicina da Uniderp, beleza? É bom você ter conhecimento aqui desse exercício. Vamos adiante. Vamos para um outro exercício aqui também, tá? De função do segundo grau. Lembrando que aqui, pessoal, eu não estou fazendo os exercícios mais fáceis não, viu? Aqui eu estou fazendo alguns mais trabalhosos, né, gente? Aqui é terceiro ano, né, cara? Tá certo? E apresentar para vocês essas visões de exercícios, tá? Um pouquinho mais puxadas, né? Ou mais extensas só de resolver, né? Não é difícil, mas talvez um pouco trabalhoso. Moçada, ó, exercício 6. Exercício clássico, tá?
clássico. Aqui, gente, eu não vou conseguir fazer talvez a demonstração, mas aí, se tiver alguém que gosta de demonstração, tá? Aí eu faço a continha para vocês, toda completa. Mas você sempre pode fazer isso que eu vou te mostrar nessa questão, tá? Deixa eu só colocar aqui para você, ó. Então, ó, você tem um triângulo retângulo, tá, gente? Um triângulo retângulo. E aí você vai colocar aqui um retângulo, tá? Pode ser um quadrado, enfim, um quadrilátero aqui dentro, ó, tá? Um retângulo, tá, gente? Aqui dentro, tá certo? Vamos lá, é o exercício 6 da UP, tá? Só para você saber de qual exercício eu tô falando. Da página 175 também. Beleza? Ele fala para você que as medidas, né, dos seus catetos são 60 e 80, ele até coloca para você, tá? 60, 80, tá? E ele vai colocar uma casa, né, que seria ocupada aí por essa região aqui, que eu coloco em vermelho para vocês, tá? Lembrando que o que eu vou mostrar para você, pessoal, tem que vir de um triângulo retângulo, tá? Tem que vir de um triângulo retângulo, tá? E esta casa vai ter a maior área possível. Opa, exercício muito bom também, tá? Maior área possível. Preste bastante atenção também nesse exercício, tá, gente? Nesse exercício, maior área possível, tá certo? Bom, vamos lá. Qual a medida do terreno? Gente, em primeiro lugar, esse exercício é clássico, de prova, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando plantão aí no passado, ou retrasado, acho que foi retrasado. E a menina trouxe uma prova de uma faculdade de medicina do interior lá, que eu nem sabia qual que era, inclusive, de São Paulo. Deixa eu tomar uma água aqui. Aí ela perguntou, trouxe essa questão para mim. Ela falou, ó, professor, tá aqui a questão. A questão falava que tinha um ponto P aqui que podia se mover livremente. Tinha um ponto Q que podia se mover livremente, né? E aí, quando que essa área aqui ia ser máxima? Tá? A mesma coisa desse exercício, praticamente. Eu falei para ela o que eu vou falar para vocês agora. Sabe o que você faz? Eu olhei a questão e respondi de cabeça, assim, em 3 segundos. Nossa, professor, você é gênio, né? Não, não sou gênio. É porque eu já tinha visto antes essa questão e porque ela é bem clássica, tá? Então, se você não quer saber a demonstração, quiser só resolver o exercício, gente, você pega o 30, sempre essa distância aqui vai ser a metade. Tá? Pega o 60, desculpa, pega sempre essa distância que é metade, então aqui é 30. Pega o 80, essa distância aqui é metade, 40. Tá? Área, 30 vezes 40. 1.200, matou o exercício. Tá joia? Foi isso que eu fiz e resolvi a questão para ela bem rápido, inclusive, tá sabendo isso. Sempre que isso acontecer, pessoal, você pode pegar a metade do valor do cateto de baixo, a metade do valor do outro cateto, tá? E multiplica para achar a área. Belezinha? Tá? Se quiser anotar só isso, né? Se você não quiser saber de onde veio, pode anotar. Sempre vai dar certo? Sempre vai dar certo quando aqui for um triângulo retângulo, tá, gente? Então isso aqui é um bizu, né? A gente fala, né? Para vocês, tá? Pega metade do cateto de baixo, metade do cateto de cima, pronto. Eis aqui a maior área possível. Tá certo? Professor, nossa, mas assim, não vamos aqui ficar decorando um bizu sem saber de onde veio. Então eu vou fazer a demonstração aqui, falei que ia mandar depois, mas vou fazer aqui agora para vocês, tá? De onde surge essa ideia de pegar a metade do cateto e a metade do cateto, tá? De onde surge essa ideia? Para achar a maior área possível. Vamos lá então, vamos supor que você não sabia, tá, desse bizu e você quer descobrir da onde ele veio, tá? Da onde ele veio. Então vamos lá? Fazer o mesmo desenho, rapaz. Show! Agora com a nossa aula, gente, com um tempo maior, agora vamos trabalhar exercício também, vamos pegar várias visões aqui, rapaz. E é isso aí, meus amigos. Não posso esquecer só de fazer um comentário no finalzinho da aula que eu queria fazer. Você até deixa anotado aqui. Sobre... Tá. Gente, quero fazer um comentário sobre simetria da parábola da função do segundo grau. No final da videoaula. Será que dá tempo? Vamos ver o tempo aqui? Dá tempo. Vamos lá. Gente, só explicando de onde veio essa ideia de pegar a metade, tá? A metade dos catetos. O de baixo é 60... E esse é 80. Professor, de onde que a gente encontra isso? Como que a gente acha isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, gente, nós temos aqui um retângulo, né? Um retângulo. Beleza. E esse retângulo vai ter que ter área máxima.
Eu não sei quanto vale, tá? Não sei quanto vale esses lados do retângulo. Eu vou chamar aqui, gente, tá? De x, pode ser, ó. Esse pedaço aqui, ó, é x, tá? E esse pedaço daqui, gente, tá? É y. Tá? Esse pedaço é y. Beleza? Então vamos lá. Bom, se eu tiver que calcular a área, tá? A área é x vezes y. Então, para a área máxima, seria essa função x vezes y. Só que a função não pode estar aqui para vocês, né, em qualquer ensino médio, em função de duas variáveis, x e y. Tinha que estar em função de uma variável, né? F de x, não é isso? É isso que vocês estudam, tá? Lembrando a vocês que se alguém for para o ensino superior aí, cara, existe f de x, y e z, uma função de 3 variáveis, tá? Aí vai ser aí uma dimensão aí muito mais complexa de calcular, tá? Mas aqui não dá para fazer uma função, gente, deu uma viajada agora, foi mal, não dá para fazer uma função, tá? Em função de duas variáveis x e y, tá certo? Então a gente vai ter que melhorar um pouquinho aqui esse x e y. E aí, gente, onde que você vai encontrar uma relação do x e y? Você vai fazer semelhança de triângulo, moçada. Veja só, aqui vale x, então aqui em cima daqui até aqui vale x também, tá? Aqui vale y, então aqui vale y também. Então o que você pode fazer? Você pode fazer assim, ó, 80 está para 60, 80 está para 60, por exemplo, ó, 80 está para 60, e se você quiser pegar esse triângulo daqui, ó, de cima, tá, para fazer a semelhança, esse triângulo vai ser 80 menos y, né? Se aqui é y, aqui é 80 menos y, está para x, tá certo? 80 está para 60, 80 menos y está para x, 80 menos y está para x, tá? Aqui você equaciona x em função do y, beleza? Troca aqui na área, tá certo? Em função de uma letra só. Acha a área máxima. A área máxima, gente, seria y do vértice. Belezinha? Perfeito, é daqui que vem a ideia do bizu que eu dei para vocês de pegar a sua metade, tá? Do cateto de baixo e metade do cateto de cima. Belezinha? Para fechar a videoaula, pessoal, um pouco mais conteudista dessa vez, né? Simetria da parábola. Gente, eu vou mandar para vocês no grupinho do terceiro ano, vou mandar para vocês 2 exercícios, tá? 2 exercícios. Um é sobre a diferença das raízes lá, que é a questãozinha da epicar, né? Que não tem número nenhum na função e você resolve, tá? É um desafio mesmo, aquela questão. Fiz ano passado, né? Não sei se vocês lembram. E um outro exercício sobre a simetria da parábola, também que não tem que fazer conta, é um tipo de questão bem bonita mesmo, tá? Então, o que é esse comentário, professor, da simetria da parábola que você quer fazer com a gente? É o seguinte, x e y, tá, gente? Olha só. Se você tem uma parábola que é uma função no segundo grau, toda função no segundo grau, toda parábola é simétrica. É simétrica, tá, gente? Em relação ao seu vértice aqui, tá certo? Uma simetria da sua parábola. O mesmo desenho para a direita, para a esquerda também, tá joia, moçada? Então, olha só. Se eu pedir para você, se eu falar para você o seguinte, ó, existe um ponto aqui, tá? Existe um ponto aqui, que a coordenada dele em x vale, sei lá, 7, tá? E aqui o vértice tem a coordenada 3. Quanto vale essa distância aqui? Essa distância vale 4, tá certo? Se eu tiver, pessoal, uma distância 4 para cá também, ó, uma distância 4 para cá também, tá? Lembrando que aqui é do 0 ao 3, né? Uma distância de 4 também vai cortar aqui no valor menos 1, concorda comigo? Menos 1. Do menos 1 até o 3, essa distância é 4. Do 3 ao 7, essa distância é 4. Então, com certeza, gente, esses dois pontos aqui, ó, eles têm a mesma altura, tá? Eles têm a mesma coordenada em y, porque eles possuem a mesma distância para a direita e para a esquerda do eixo de simetria, tá? Então, esse exercício aqui, ó, para vocês analisarem, que é bem diferente, tá? Envio no grupo do terceiro ano. Beleza? Aqui pra gente dar uma aprofundada, ganhar uma visão nova aí de exercício. Show de bola, galera? Fechou, gente? Tranquilos? Vou mandar então esses 2 exercícios para vocês analisarem lá a resolução, tá? Um videozinho que eu resolvo esses 2 exercícios. Beleza? Gente, ó, vamos botar aqui as atividades que eu quero que você faça dessa vez, tá? Da sua apostila, tá certo? Então vamos colocar
atividades para você fazer da apostila. Outros exercícios de função do segundo grau. Atividades da apostila. Vamos lá? Lembrando que na semana que vem eu vou fazer uma aula ao vivo com vocês, tá? Bastante gente perguntou, pediu. Vou fazer uma aula ao vivo, pessoal, tá? Com vocês do terceiro ano, tá certo? Onde eu vou explicar um pouquinho de inequação do segundo grau e posso fazer exercícios também que envolvam, tá? Equação e função do segundo grau. Beleza? Tudo do segundo grau. Na semana que vem, ao vivo com vocês, tá certo? Gente, gostaria que você fizesse, tá? Alguns exercícios de função do segundo grau aqui. Gostaria que você fizesse. Vamos colocar um pouquinho de Enem, um pouquinho de vestibular? Tá, eu tinha selecionado aqui esse exercício. Ele é bem tranquilinho, né? Esse seria mais interessante. Então vamos lá. Em primeiro lugar, página 175, exercício 10 do Enem. Página 175, exercício 10, uma questãozinha do Enem. Tá certo? Que mais? Vamos colocar o exercício... Olha, essa aqui é uma questão boa, hein, cara? Exercício 3 dos complementares, tá? Da UP. Página 175 também. Página 175, exercício 3, tá? Vou botar aqui da UP. Beleza? Também da página 175, tá? E vamos colocar mais um. Vamos ver a última página aqui. Ah, vamos botar... Esse aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho, hein, cara? Mas vai ser muito bom essa questão. Vai envolver geometria plana também, pessoal. Vamos botar aqui a questão, tá? E aí vocês me perguntam no Hangout ou no plantão, caso tenham dúvida. A questão 8, tá? Da página 176, tá? 8 não, 9, desculpa. 8 a gente já fez. 9, tá? Que é a questão da UPF. Show de bola, moçada? Eis aqui os 3 exercícios de atividades, então, um pouco mais avançados, tá? Pra gente fechar bem a função do segundo grau. Tá certo, gente? Sobre inequação do segundo grau, comento com vocês na aula ao vivo semana que vem. Grande abraço, terceirão. Bons estudos, tamo junto, até mais.